Vamos então abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, na carta aos Filipenses. Eu gostaria de, nesse mês de janeiro, que estamos começando esse ano, falar sobre 5 resoluções inegociáveis que nós devemos tomar para ir muito bem nesse ano de 2023. Cada início de ano é uma oportunidade. Geralmente o pessoal faz promessas, de final de ano e tudo, toma decisões. Eu quero passar no concurso, eu quero entrar numa faculdade, ou eu quero visitar de repente um parente distante, ou fazer uma reforma, ou comprar um bem, enfim, até perder alguns quilos, essa última promessa eu preciso cumprir. Então, sempre a gente faz algum tipo de promessa, de intenção, tem decisões a tomar. Mas é interessante que quando chega no mês de fevereiro, a maioria dessas decisões vai para água abaixo, Geralmente as pessoas abrem mão. Por quê? Porque não são resoluções. Resoluções são firmes decisões, são decisões tomadas com o coração, com as emoções, todo o nosso ser envolvido, mas também com a razão. As nossas emoções estão ali, mas a nossa razão também se faz presente. Nós pensamos, nós laboramos sobre uma decisão a ser tomada. Então, tomamos essas decisões, essas resoluções, não apenas no fator emotivo, mas também com a nossa razão, com a nossa mente. Então, o que nós precisamos, meus irmãos, é tomar essas resoluções. E eu gostaria de pensar com você nesse mês de janeiro em resoluções que serão importantíssimas para a sua vida, não apenas no ano de 2023, mas também para toda a sua vida. Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo toma uma resolução nesse texto, que é uma inspiração para mim e para você. Filipenses 3:13 diz assim: não, irmãos, não alcancei a perfeição, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber um prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Então, a primeira resolução que eu gostaria de meditar com você é que nós devemos esquecer para continuar. Esquecer para continuar. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Paulo está numa situação muito difícil nessa carta aos Efésios, de Filipenses. Essas 3 cartas, Efésios, Filipenses e Colossenses, Paulo escreve já no final da sua vida, já um homem idoso. Para aquela época então, 65 anos, talvez 70, mais ou menos, entre esse ponto aí. Para a gente hoje ainda é uma pessoa mais jovem, mas naquela época já era um homem bem idoso e havia sofrido muito. Ele está preso lá na pior prisão do mundo, Mamertínio, e está sofrendo bastante. Ele está abandonado por várias pessoas que por vergonha e medo se afastam dele. Ele tem fome, ele tem frio por causa dessa situação, e ele está preso por causa do Evangelho, porque ele é um cristão fiel, ele está pregando a palavra de Deus, porque ele está indo a todas as partes do mundo anunciando o grande amor de Deus, e isso ofendeu com certeza muita gente. Mesmo preso, você lendo na carta dos Filipenses, ele vai falar de toda a casa de César, da guarda pretoriana, que era justamente aqueles que estavam próximos ao imperador, estavam ouvindo do Evangelho. Que coisa extraordinária! Paulo está pregando o Evangelho, Paulo está servindo ao Senhor, mesmo nessa situação difícil, e mesmo em toda essa complexidade, e já idoso, Paulo toma resoluções. Essas
esse texto, já fazia muito tempo que ele havia tomado de esquecer para avançar. Mas veja, mesmo com tudo que está contra ele, mesmo em toda essa situação difícil que ele se encontra, e idoso, ele continua com a mesma resolução na sua vida. Veja, uma resolução não é algo que você toma num dia e deixa no outro. Pelo contrário, não é que você começa o ano e lá no meio do caminho vai abandonando. Não, resoluções são coisas que nós levamos para uma vida inteira, para o ano todo. Resoluções são aquelas coisas que nós agarramos em nossa vida, são decisões firmes e definitivas que nós tomamos para nós e não soltamos mais, como Paulo vai dizer aqui. Ele define resolução aqui no nosso texto: concentro todos os meus esforços nisso. Isso é uma resolução. Uma resolução é isso, é quando ele concentra todo o seu empenho, todo o seu coração, todos os seus esforços estão voltados e empreendidos para aquela resolução, para aquela decisão firme e inalterável que ele tomou. Então vamos ver esta resolução que Paulo toma em duas etapas. Ele primeiro esqueceu, para então prosseguir. A carta aos Efésios fala muito do progresso, e essa última parte que nós vamos tomar. Mas é interessante que Paulo primeiro fala de esquecer, para depois avançar. Às vezes nós queremos avançar sem primeiro esquecer. Nós queremos correr, mas às vezes o que nós temos são pesos em nossos pés. Como você corre ainda carregado de um monte de peso? Então, irmão, nesse processo de seguir a Cristo Jesus, Paulo teve que rever sua vida. E ele está esquecendo do que nesse texto? Quando você olha aí o versículo 4 do mesmo capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei de Moisés, irrepreensível. Paulo está esquecendo disso. E veja que são questões estruturais da vida dele. Paulo está falando que está esquecendo disso daqui para poder alcançar a Cristo. Até o momento que Paulo ainda não tinha conhecido o Senhor da glória, era aqui que estava o seu coração. Ele se agarrava e guardava isso com todo o seu coração. E ele tentava buscar a salvação pessoal por meio dessas coisas, porque ele era hebreu, porque ele era hebreu de hebreus, isso aí, ele vinha de uma linhagem de judeus, ele vinha da tribo de Benjamim, ele havia nascido na nação de Israel, ele fazia parte da seita mais rigorosa que havia, que se batizava até 7 vezes por dia, ia para o culto 2 vezes por dia. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Era a seita mais rigorosa, e quanto à lei, ele estava irrepreensível, cumpria os mandamentos, zeloso, e tão zeloso que perseguiu a igreja e perseguiu a Cristo Jesus. Também era o estado da religiosidade de Paulo, mas ele precisou abrir mão dessas coisas, e às vezes nós precisamos abrir mão de coisas estruturais na nossa vida. Nós precisamos abrir mão de coisas que vêm lá da nossa infância, para a gente poder prosseguir, para a gente poder correr e avançar. Às vezes existem coisas na nossa vida, na forma que fomos criados, no nosso temperamento, no nosso perfil, no nosso caráter. Existem coisas que nós vamos vivendo por muitos anos, e de forma repetitiva, e aquilo está tão entranhado em nós, que nos impede de avançar
avançar em Cristo Jesus, que nos impedem do crescimento espiritual, que nos impedem de bons relacionamentos. Às vezes, quantas situações dentro da própria casa nós vivemos, por comportamentos repetitivos que nós temos, que são errados, mas que nós insistimos em vivermos vez tras vez, vez tras vez. Como vamos progredir em bons relacionamentos familiares, se não abrirmos mão de coisas estruturais? Pastor, mas faz tanto tempo que eu sou assim. Olha, tem tanto tempo que a minha vida é assim. Como é que eu vou deixar isso para trás? Se você quer avançar, se você quer progredir, se você quer avançar na fé em Cristo Jesus, você precisa tirar o peso de sobre você. O barco, o navio, não tem problema com toda a água do oceano, desde que ela esteja fora dele. Se essa água começa a entrar, esse navio começa a afundar. Nós precisamos lançar fora de nós todo peso, todo embaraço, diz o autor de Hebreus, um pecado que tenazmente nos assedia. E às vezes temos que lançar coisas boas, que aparentemente são boas, mas que se tornam um peso para nós. Por exemplo, as redes sociais são coisas boas, a internet é coisa boa, mas isso pode se tornar um peso para você, para o seu progresso, porque no lugar de você gastar tanto tempo com essas coisas, você estaria lendo um bom livro, estaria tendo comunhão com a sua família, estaria tendo um momento de leitura com as Escrituras Sagradas, estudando um pouco mais. Enfim, às vezes as coisas que nos atrapalham não são erradas, mas elas às vezes se tornam um peso, pelo excesso, pelo momento errado, pela quantidade, pela intensidade que elas estão em nossas vidas. E com certeza, nós precisamos lançar fora, sem dúvida alguma, da nossa vida, deixar para trás aquilo que é pecado em nós, desvios de caráter, costumes errados que temos, para poder avançar. Não pode haver um futuro para o seu passado ruim. Com certeza, não pode haver um futuro para o seu passado ruim. Se você não esquecer das coisas que para trás ficaram, você não vai conseguir prosseguir para o alvo. Mas aqui, a Bíblia nunca é simplista. A Bíblia nunca é superficial. Esquecer das coisas que para trás ficaram, irmão amado, não significa que Paulo não lembrava das coisas. Não, eu não quero nem lembrar disso. Eu quero esquecer, Senhor. Vou botar uma pedra no passado. Isso não é esquecer, porque Paulo está falando disso. Paulo está lembrando disso nesse momento. Ele está escrevendo sobre isso. Então, esquecer não é deixar de falar sobre o assunto, não é deixar de lembrar das coisas. E principalmente quando são coisas difíceis, complicadas, que tiveram alta carga emocional, aí é que a gente lembra mesmo. E se foram ruins, pior ainda. Então, esquecer não quer dizer que você não vai lembrar. Esquecer não quer dizer que você não vai falar sobre o assunto. Esquecer não quer dizer que você vai dizer que aquelas coisas não te afetaram. Ah não, isso é bobeira, pode deixar isso para lá. Esquecer não é isso. Irmãos, esquecer é compreender como essas coisas me atingiram e me fizeram mal. Paulo está fazendo justamente isso. Essas coisas, eu nasci com elas, eu fui envolvido desde a minha infância nessas coisas. Eu nasci na terra de Israel, fui circuncidado no 8º dia, eu não tive nem escolha eu tive. Isso eu já nasci com isso tudo me envolvendo. Mas eu vi que concentrar-me nisso e agarrar isso e achar que eu seria salvo porque eu tinha essas coisas foi um grande erro na minha vida. Compreender como o meu passado, como o que aconteceu
esquecer. É lembrar, mas é lembrar analisando como isso me fez mal, como isso provocou coisas ruins em mim. Esquecer é ver todas as coisas e todas as circunstâncias à luz da pessoa e da obra de Cristo Jesus naquela cruz. Acho lindo aquele texto. A gente estava até comentando isso recentemente lá em casa. Como é difícil fazer isso. Aquilo que José fez, não fostes vós que me mandastes para cá, mas foi o Senhor. Vocês intentaram o mal, mas o Senhor fez o bem. Que leitura maravilhosa, irmão! Que leitura restauradora da sua própria história. Isso é esquecer. Isso é esquecer. Ele tinha colocado o nome do filho dele, José tinha colocado o nome do seu primeiro filho. O Senhor me fez esquecer. Mas quando ele encontra o passado dele, tudo aquilo volta à tona. Toda aquela raiva, toda aquela ira, toda aquela injustiça volta no seu coração. Ele disse que tinha esquecido, mas não tinha esquecido ainda. E ele estava tentando avançar, até que toda aquela situação se coloca na frente dele novamente. Esquecer, irmão, é quando você olha as circunstâncias, as injustiças, os problemas, as doenças, as dores, os lutos da sua vida, à luz da graça de Deus. E dizer: Deus, o Senhor estava lá naquela situação, o Senhor estava lá na minha tragédia, na minha noite, o Senhor estava lá, e o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, estendeu as mãos sobre mim, e diante de toda aquela circunstância diversa, estava o Senhor agindo em tudo aquilo, para fazer o bem para mim, para me guiar até onde eu estou. E isso é esquecer, irmão. É quando nós olhamos tudo aquilo sob a luz da pessoa e da cruz de Cristo Jesus. Isso é esquecer. Nós esquecemos no sentido de que olhamos aquilo dentro da perspectiva de Deus. Esquecer é colocar na balança e compreender o que de fato possui o valor eterno. Paulo era um homem muito capaz. Às vezes nós olhamos de cá, 2000 anos depois, falando: eu tenho muito a perder, eu tenho muito a abrir mão. Então eu fico meio assim, deixando as coisas que para trás ficaram. Eu fico assim, receoso, porque eu tenho muita coisa a desfrutar na minha vida. Mas, irmão, Paulo foi um homem que mais marcou o mundo depois de Jesus. Sem dúvida alguma, Paulo era o homem mais capaz, intelectualmente e promissor em todas as áreas, dentro e fora da nação de Israel. Paulo era um homem, irmão, que tinha muito a abrir mão, muito a perder para ganhar. Olha o versículo 7 do capítulo 3. Pensava que estas coisas, de ser judeu, de ser hebreu de hebreu, circuncidado no 8º dia, quanto à lei fariseu, enfim, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas essas coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei de Moisés, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara salvos, justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Cristo, participando da sua morte, para, de alguma
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esquecer é colocar numa balança e olhar aquilo que tem mais valor, e aquilo que tem valor, irmão, o que tem mais valor na vida de um ser humano é aquilo que é eterno. Então Paulo coloca na balança, e é isso que nós precisamos colocar na balança. Às vezes nós ficamos agarrados a pesos, a coisas, a pessoas, as circunstâncias, a eventos na nossa vida, e ficamos agarrados àquilo e carregamos aquilo em nós, como no livro do Peregrino. O cristão está carregando, está sobrecarregado, carregando lixo, carregando entulho em sua vida, por tanto tempo na sua jornada, até o momento que ele recebe o alívio da graça de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, colocar na balança. Como é que eu vou desfrutar do amor de Deus se eu estou agarrado às circunstâncias do passado da minha vida? Como eu vou viver o amor de Cristo Jesus se eu estou agarrado ou sob um peso e não abrir mão disso, não deixei para trás? Eu preciso ver o que tem valor. O que tem valor? O que é mais importante? E eu quero dizer para você que não há nada mais importante do que conhecer a Cristo Jesus. Não há nada mais sublime, não há nada mais elevado do que conhecer a Cristo Jesus, do que conhecer a Deus, porque tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos, isso são bênçãos de Deus. E às vezes você pode dizer para mim, mas eu tenho tanta coisa boa ainda, e aí eu não quero abrir mão dessas coisas, mas eu creio que isso tem me impedido de conhecer mais o Senhor, eu creio que isso tem me impedido de me achegar mais a Deus, mas eu tenho receio de abrir mão dessas coisas. Oh, meus irmãos, não há nada mais importante, não há nada mais, e de fato é aquilo que é eterno, conhecer a Cristo Jesus. Como o próprio Senhor Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviamos. Esse relacionamento, esse conhecimento, essa vida em Deus, vale a pena esquecer e deixar para trás tudo aquilo que me impede de conhecer o Senhor da glória. Esquecer é lembrar da sublimidade do conhecimento de Cristo. Não existe nenhuma atividade mais sublime do que conhecer a Deus. Nenhuma atividade é mais sublime do que esse relacionamento com o Senhor da glória. Esquecer é participar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, desfrutar da nova vida, da comunhão com o Pai Celestial. Esqueço enquanto busco a Deus em adoração, em espírito e em verdade. Esqueço quando tenho experiências de ser cheio do Espírito Santo. Aí então eu esqueço dessas coisas, eu esqueço do meu passado, à medida que contemplo o perdão de Cristo naquela cruz. Eu esqueço as minhas dores, as minhas mágoas, os meus traumas, os meus complexos, quando experimento a justiça que Cristo me dá naquela cruz. Esqueço as trevas da culpa, das palavras e das ações que eu fiz, à medida que olho para o sangue do Cordeiro de Deus. Esquecer é fazer lixo aquilo que é ofensivo a Deus. Quando eu olho para aquilo que aos olhos humanos, às vezes para minha família, às vezes para mim mesmo, parece ser tão precioso, mas aquilo tem sido um tropeço para mim avançar no conhecimento de Cristo Jesus. Então o que eu preciso é considerar aquilo insignificante como lixo para conhecer a Cristo Jesus. Do que você precisa esquecer?
A quem você precisa esquecer? Do que você precisa abrir mão na sua vida para avançar? Quais são as escolhas que você precisa fazer na sua vida? Deus está te chamando a colocar as coisas na balança. Esquecer é avaliar. Esquecer é olhar para Cristo, enxergar a Cristo e ver nele o seu Senhor, o seu grande amor. E a segunda etapa é a resolução de prosseguir. Olha o versículo 13 novamente. Não, irmãos, não alcancei a perfeição, mas concentro todos os meus esforços nisso. Eu concentro todos os meus esforços em esquecer do passado e olhar para o que está diante de mim e prosseguir para o final da corrida, a fim de receber um prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Prosseguir é, antes de mais nada, ter um alvo. E o alvo de Paulo é Cristo. O alvo de Paulo é Cristo. Não pode ter um alvo mais elevado do que esse. A vida deve ter, de cada cristão, de cada pessoa, metas, objetivos. Nós não podemos ser um arqueiro que perdeu a consciência e que sai atirando flechas para todos os lados e depois sai pintando em cada flecha que atirou um alvo. Não é isso que Deus nos chamou, não é essa a vida cristã. Nós não podemos prosseguir sem alvo, nós não podemos seguir a vida tentando uma coisa e tentando outra, e depois outra aqui e outra lá. Você provavelmente conhece pessoas assim, que passam ano após ano, elas não têm nada, elas não conquistam nada, elas não fizeram nada, um ano após o outro. O que essa pessoa tem? Não, essa pessoa não tem nada. Começa uma coisa e não termina, tenta uma coisa e vai com outra, e outra aqui e outra lá, mas no final essa pessoa não tem nada, porque ela não tem um alvo, ela não tem um objetivo, ela não tem um plano, ela não tem um caminho, ela não tem resoluções em sua vida. Ela simplesmente fica atirando para todo lado, tentando coisas que não tem nenhum nexo entre si, porque essa pessoa não tem um caminho, ela não tem um alvo a atingir. E você não deve fazer isso. Você não pode fazer isso em nenhuma área da sua vida, seja na sua área profissional, seja nos seus relacionamentos familiares, seja acima de tudo na sua vida espiritual. Você não pode viver assim. O alvo de Paulo é Cristo. Paulo tem um alvo e é Cristo Jesus. E eu quero dizer que conhecer a Cristo é maior do que todos os diplomas, é maior do que todo o dinheiro que você possa conseguir, é maior do que tudo que você possa conquistar nessa vida. Cristo é maior do que tudo, porque todas as conquistas que você tiver aqui nesta vida, todas elas estão limitadas pelo tempo, pelo uso. Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos de idade, e meu pai chegou para mim e disse assim: tem um curso lá no Senai, no setor gráfico, eu queria que você fizesse esse curso, muito bom esse curso, entre outros eu fiz também, um curso de operador de telex. Meu Deus, aquilo era, não ri não, porque você também já passou por isso. Operador de telex. E eu cheguei lá, que era o mais novo da turma, eu. Na realidade, eu era o único de menor que tinha. Todo o resto eram gente vindos de empresas, de empresas que estavam enviando seus funcionários para fazer o curso de telex. Por meses esse curso. E aí eu ia para o curso de telex. E assim, era um negócio de primeiro mundo, de alto nível. Uma máquina gigantesca, depois tinham máquinas menores, aquela fitazinha que saía, tóxica pra caramba, não podia mexer naquela tinta, botar na boca, naquela fita, botar a mão na boca, no olho depois. E eu fiz
diplomas. E assim na nossa vida, irmão. Você não veio de fax também, não? Não, de fato, você não precisa mais de curso. Irmão, a vida é assim. Os cursos, os diplomas que você tem, eles estão limitados pelo tempo. O dinheiro que você ganha, o carro que você compra, ele está limitado pelo tempo. Daqui a 10 anos, teu carro é um bom carro, mas já está defasado demais. A casa precisa de manutenção. Essas coisas são bênçãos. Essas coisas são boas, mas elas estão limitadas pelo tempo. O problema, cristão, é quando você dá tanto valor a isso, que você esquece daquilo que é eterno. Mais importante, meu amado irmão, é que você valorize a palavra de Deus, que você progrida nas Escrituras Sagradas, no conhecimento do nosso Senhor, porque isso é eterno, cristão. Isso daqui a 1000 anos vai estar valendo, vai estar vigente. As suas orações, diz o livro de Apocalipse, estão sendo colhidas, cada uma delas, diante de Deus. Deus está colhendo as suas orações, Deus está recebendo as suas orações. Suas orações não têm prazo de validade. Deus está colhendo cada uma delas diante de si. Por isso você deve orar, por isso você deve ler a Bíblia, por isso você deve progredir naquilo que nem o tempo tem o poder de acabar, no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a única coisa que você vai levar daqui que vai servir para você por toda a eternidade. Seus cursos, seus diplomas, chega um tempo que nem aqueles valem mais, que dirá na eternidade. Aí o que o cristão faz? Não, pastor, eu estou sem tempo de ler a Bíblia, de orar, porque eu estou fazendo tal curso. Olha a cabeça desse indivíduo. Não, eu estou fazendo tal curso, pastor. Então eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu estou sem tempo para orar. Eu estou sem tempo para isso. Eu gostei de um negócio que tem no meu celular, deve ter no seu também. A média durante a semana, você recebe aí, talvez todo domingo, a média da semana do seu uso de celular. Ele te notifica para... Eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu gastei tanto tempo assim no Facebook essa semana. Na semana seguinte não gastei 1 minuto. Eu peguei o Facebook e joguei lá do outro lado. Eu falei, esse tempo era para eu ter usado para ler um livro. Eu deveria estar fazendo outra coisa no lugar de estar olhando isso aqui. Peguei, joguei lá do outro lado. Porque eu preciso abrir mão, irmão. E você também. Para conhecer a Cristo Jesus, para avançar nas coisas que diante de nós estão. E que coisas são? Cristo Jesus. Para esse prêmio celestial, esse prêmio que não enferruja, esse prêmio que não se acaba, esse prêmio que não desgasta, esse prêmio que ladrões não podem roubar, esse prêmio que não pode se defasar pelo tempo. É um prêmio eterno em Cristo Jesus. Conhecer a Deus. Que você esse ano possa se aprofundar na palavra de Deus 10 vezes mais do que você fez em 2022. Que esse ano você possa progredir na sua vida espiritual mais do que todos os anos passados. Que seja esse seu alvo, que seja esse seu objetivo. Que você avance na sua vida, que você progrida na sua vida. E como Paulo, mesmo limitado, mesmo nas lutas, mesmo preso, mesmo em sofrimento, mesmo doente, mesmo em necessidades, que nada te impeça de progredir em Cristo Jesus. Que nada te seja uma desculpa para você dizer, não, eu não consegui avançar, por quê? Não, que você possa tomar a resolução. Vou esquecer das coisas que para trás ficaram. Preciso abrir
fazer uma faxina na minha vida, para que eu possa progredir no conhecimento do meu Senhor Jesus, e ser um cristão 10 vezes melhor do que eu fui, ser um familiar 10 vezes melhor que eu fui, me aprofundar no amor e na graça de Deus 10 vezes mais, e fazer de 2023 um ano de um crescimento espiritual como nunca tive na minha vida. Essa resolução terá um peso de glória aqui, terá um peso de glória, terá uma recompensa de glória na sua vida aqui, agora, mas terá um peso de glória acima de toda comparação eternamente. Que você tome isso na sua vida, a resolução de esquecer para ganhar, de esquecer para progredir, de esquecer para avançar. Vamos ficar de pé, meus amados, e orar ao Senhor. Feche seus olhos. E agora você e o Senhor da glória, em oração.